A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje e vou começar lendo em Lucas capítulo 18. E antes eu vou fazer uma oração. Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor, para proclamar a Tua palavra aos meus irmãos, Deus. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa estar agindo através da minha vida, Deus, e que eu venha a falar, Deus, seja da Tua vontade, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, toda palavra que for dita aqui, Jesus, seja produtiva, Senhor. Que ela seja boa para o ensino deles, Pai, e para a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade para falar com os nossos corações nesta noite, Deus. Amém. Começando no versículo 1, versão NVT. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deveriam sempre orar e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e nem se portava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Jesus estava ensinando através dessa parábola, e aqui no início a gente já vê claro o objetivo dele, que era para mostrar que eles deveriam sempre orar e nunca desanimar. E é isso que a gente aprende aqui com a viúva persistente, né? Que a gente viu que aquele juiz não era um homem justo. Ele era juiz, mas ele não era justo. Ele não temia a Deus, ou seja, ele não seguia assim os preceitos de Deus, não seguia os mandamentos de Deus, e também não tinha respeito pelas pessoas. Mas aquela viúva vinha com persistência a ele, sempre para pedir que ele fizesse justiça pela causa dela. Então Jesus traz uma comparação dessa maneira, de mostrar que nós devemos sempre orar sem desanimar, sendo persistentes. Mas o que também eu acredito que nós podemos aprender com isso daqui é comparado a quando nós queremos algo. Que enquanto eu estava lendo isso aqui, eu me perguntei assim, o quanto eu queria algo que eu tinha feito numa oração para Deus. E assim, quando nós queremos algo, eu acredito que a nossa vida vai demonstrar o quanto nós realmente queremos aquilo. Por exemplo, eu já passei por tempo assim de ficar perguntando: Deus, o que você quer da minha vida? O que você quer fazer na minha vida? Onde que o Senhor quer que eu estudo? O que o Senhor quer que eu faça? E ficava perguntando para ele assim, toda a oração rotineira mesmo. Mas eu nunca me via realmente fazendo algo para ouvir de Jesus o que ele realmente queria de mim. E é isso que me questiona aqui, nessa parte de o quanto nós queremos algo. Sabe, quando nós pedimos para Deus, tipo, Senhor, usa a minha vida, o quanto você quer que Deus use sua vida? O que você faz ali, assim, depois dessa oração, para demonstrar para Deus realmente que você tem assim, fome e sede do derramar do Espírito Santo de Deus na sua vida? Sabe, o quanto nós queremos buscar, talvez também pelos dons espirituais. Paulo, em Coríntios, ele fala que nós devemos buscar os dons espirituais, porque o dom espiritual é um presente de Deus para a sua vida, que é útil para a edificação da igreja. E o quanto você quer isso? Ele nos ensina a buscar os dons espirituais com zelo, sabe? E às vezes a gente busca isso, mas pelos motivos errados. A gente até comentou um pouco sobre isso na célula da quinta passada, sobre o que nós fazemos, com o objetivo de que nós fazemos. A gente julga as nossas intenções. Eu quero buscar isso com aquela intenção de realmente trazer uma edificação para o corpo de Cristo, realmente assim, de glorificar o nome de Deus através da minha vida. Ou eu quero buscar isso simplesmente para ser vista, para que as pessoas vejam? Traz esse questionamento. E analisando aqui os versículos que a gente leu, no versículo 2º e o 3º,
disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e nem se portava com as pessoas. O movido daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça por meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas. Mas essa viúva está me irritando, vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. A viúva conseguiu resolver a causa dela na insistência. Mas com Deus, a gente não precisa de insistir, porque com Ele nós temos um relacionamento assim, de filho e pai. Nós persistimos em um pedido, nós persistimos em uma oração que a gente pede, é algo que a gente quer alcançar. Porque o Senhor, Ele tem prazer de nos presentear. Por exemplo, em Lucas, capítulo 11, versículos 5 e 13, 5 ao 13. Jesus conta outra parábola aqui e traz o mesmo ensinamento sobre oração. E ele prosseguiu: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar, não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhe digo que, embora ele não faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam: se seu filho pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, é do prazer de Deus nos dar bons presentes, é prazer de Deus assim que a gente tem uma vida aqui na terra boa. Jeremias 29:11 traz uma promessa de Deus para a nossa vida, que Ele fala que Ele tem planos de paz, planos de bem, para que a gente tenha um futuro que a gente anseia. Sabe, a gente não precisa de ficar ansioso e preocupado com o que vai ser o nosso futuro. Talvez todos aqui já passaram por isso, né? Aquele medo de que vai ser meu futuro. Será que eu vou conseguir ser alguém? Será que eu vou fracassar? Será que eu vou conseguir ser bom em alguma coisa? Ah, mas aquilo lá que eu faço não rende tanto. Sabe, a gente tem tantos questionamentos, enquanto nós deveríamos simplesmente nos apegar ao que a palavra de Deus nos garante. A gente deve sim buscar a vontade de Deus em todos os nossos caminhos, seja na vida acadêmica, seja na vida pessoal. Mas nós também devemos nos apegar àquilo que a palavra de Deus diz. Jesus perguntou no final no versículo de Lucas, se quando ele voltasse, ele encontraria fé em nosso coração. Sabe, a gente tem fé, assim, de que Deus vai nos dar um futuro bom. A gente tem fé de que Deus realmente vai cumprir aquilo que Ele nos prometeu. E sobre essa parte da gente analisar os nossos próprios pedidos, é interessante quando a gente olha lá em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 3, que foi quando Deus perguntou para Salomão o que ele queria. E esse versículo que eu citei, a palavra de Deus fala assim que Salomão amava o Senhor. Ou seja, ele tinha uma vida de relacionamento com Deus. E quando Deus apareceu para ele, perguntou: peço o que você quiser e eu te darei. O pedido dele, assim, foi talvez até muito surpreendente se a gente fosse olhar. Porque talvez se Deus chegasse assim, aqui diante da gente e perguntasse: o que você quer que eu vou te dar? A gente não sabe se a gente, assim, de primeira, realmente responderia um pedido como Salomão fez. Ele pediu sabedoria. E mesmo de sabedoria, ele não pediu, assim, sabedoria na intenção de ser conhecido. E hoje ele é conhecido. Deus mesmo disse que sabedoria, as riquezas viriam como consequência daquela escolha dele. Mas ele disse que queria sabedoria para conseguir administrar aquilo que Deus tinha entregado para ele. Ele queria sabedoria para saber administrar o próprio povo de Deus. Então, o pedido dele, assim, não foi de maneira nenhuma egoísta. Tanto que o próximo versículo fala que o Senhor se agradou do pedido de Salomão. Então, eu vejo, assim, o pedido de Salomão alinhado ali com a vontade de Deus. Porque Salomão amava a Deus e tinha um relacionamento com Deus.
quando nós amamos o Senhor e temos relacionamento com Ele também, nosso coração se alinha com o coração de Deus. E nós vamos orar e pedir por aquilo que está no coração do Senhor. Em João, 1 João, acho que 1 João 5,14, fala assim: estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Então não existe assim uma oração que a gente tenha feito com fé para Deus que Deus não tenha ouvido. Ele sempre ouve as nossas orações. Todos os nossos pedidos que nós fizemos aqui no início, se nós pedimos com fé, o Senhor ouviu. E Ele vai fazer aquilo segundo a vontade dEle e segundo o tempo dEle também. Então, também é necessário que a gente não desanime, por mais que as circunstâncias sejam contrárias. Em Salmo 119, 50, deixa eu ver se eu consigo. Fala assim: tua promessa renova minhas forças, ela me consola em minha aflição. Tem outras versões que falam que a palavra de Deus reaviva, vivifica o salmista. É isso que ele fala: a tua palavra me vivifica. Então, quando ele está desgastado, quando ele está cansado, ele busca a palavra de Deus. Quando a gente não tem forças, assim, às vezes, para orar, para pedir para Deus, né? Às vezes, anos de oração, a palavra de Deus nos traz esperança novamente. Quando a gente lê que as promessas de Deus, tanto as promessas passadas quanto as promessas futuras, tudo que Ele fez assim pelo povo dele, a gente cria esperança de novo. E é necessário também que a gente tenha fé e que a gente exerça essa fé também. Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus através de uma pregação, quando nós lemos a palavra de Deus, assim com o coração aberto realmente para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, eu creio que o Senhor nos responde. Eu creio que o Senhor fala conosco. Porque às vezes também a gente se ocupa demais com a nossa própria vida, com as nossas próprias preocupações, que a gente acaba não ouvindo e não discernindo aquilo que Deus quer falar com a gente. Né? Porque o Senhor sempre está disponível para falar com a gente, o Espírito Santo está sempre disponível para falar aos nossos corações. Mas a pergunta é se a gente está disponível também para ouvir Ele. E não só para ouvir. Se Ele disser, a gente também está disponível para obedecer aquilo que Ele nos diz. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Então, eu vou fazer uma oração. Vamos ficar de pé, por favor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, por mais esse momento aqui com o Senhor, Deus. E nós cremos, Deus, que o Senhor ouviu todas as nossas orações que foram feitas aqui hoje, Senhor, e que o Senhor recebeu, Senhor. Deus, nós queremos ser cada vez, Pai, mais intencionais, Pai, em buscar aquilo que o Senhor quer para nós, Deus, em buscar aquilo que a Tua Palavra nos promete, Senhor. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, ser movido por aquilo que a Tua Palavra diz e ser movido pelo que o Senhor também fala aos nossos corações. Nós queremos estar disponíveis ao Senhor, Pai, inteiramente, Pai, 24 horas do nosso dia, Senhor, totalmente entregues ao Senhor, Deus, para Te ouvir, Jesus, e para seguir os Teus direcionamentos, Pai. Nós queremos nos submeter à Tua vontade e andar segundo o Teu Espírito, Senhor. Nós queremos, Senhor, negar a nossa carne todos os dias, Deus, e carregar a nossa cruz. Nós queremos pagar o preço de ser Seus seguidores, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor aumente a nossa fé, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, as circunstâncias à nossa volta, Deus, não venham afetar, Pai, aquilo que a Tua Palavra já nos garante, Deus. Que nós não venhamos, Pai, a ser movidos, Pai, pelas nossas próprias emoções e pelos nossos sentimentos, Deus. Mas que nós possamos, Deus, permanecer firmes, Deus, naquilo que a Tua Palavra promete, Senhor. Eu creio, Jesus, que o Senhor conhece as nossas fraquezas, Pai, as nossas dificuldades, pois a Tua Palavra diz que o Senhor adentrou, Pai, no lugar santíssimo antes de nós, Deus, por nós, e se fez justiça, Jesus. Então, o Senhor é o sumo sacerdote perfeito, Pai, aquele que conhece as nossas fraquezas, Deus, aquele que se compadece de nós, Pai. E adentrando neste lugar, Pai, nós temos, Pai, acesso, Pai, à Tua misericórdia, à Tua graça, Deus. E nós Te louvamos por isso, Senhor.
Coloca em nós, Deus, cada dia mais, Pai, desejo, Pai, de buscar as coisas do céu e as coisas do alto, Pai, de maneira intencional, Pai, de maneira genuína, Deus. Que nós venhamos a ser, Pai, cristãos apaixonados verdadeiramente pelo Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.